Rafinha? Já está aqui com a gente nos nossos bastidores o Francisco Arrighi. A gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre criação desse novo imposto aí que está pairando aí sobre Mas as eu nossas. queria fazer umas perguntas a ele. Ele Você está aqui, bota ele na tenho linha. sim, já está Bota aqui. ele. O Francisco, Francisco bom da Pradema, dia. não é isso? É o Isso Francisco da aí, Pradema. Francisco Pradema, Arrighi. Tudo bem, Francisco? Pradema, perfeitamente. Estamos aqui. É da Pradema. Pessoal, o doutor Francisco é um craque, para quem não sabe, ele é um craque. Ele é um craque. E ele é muito respeitado, é uma pessoa ótima, uma pessoa muito respeitada. Mas não estou vendo o rosto dele. Está aqui. Tá vendo ali. Tá vendo? Maravilha. Tudo bem, doutor Francisco? Maravilha? Tudo bem, Átila. É um prazer muito grande estar aí com você, com a Renata, no Reclamar Adianta, plenamente à disposição de vocês para responder todas as dúvidas ligadas à área tributária. Uma maravilha. O senhor, como o senhor pode ver aqui, o senhor, só na TV Globo que as pessoas entrevistadas pelos monitores dos computadores têm que usar máscara, né? Porque eu nunca vi isso na minha vida, né? Fala. Eu estou completamente sozinho na minha sala neste momento. Estava observando aí o que a Renata estava falando e estou sentindo que realmente você tem um pouco de razão, é bem radical mesmo. Essa questão do restaurante é muito interessante, mas é a vida, são os novos tempos, né? Nossos tempos. Doutor Francisco, nos últimos meses, né? Nos últimos meses, anos, a gente tem muitas denúncias de corrupção para cá, corrupção para lá, papapá, o governo, não sei o quê, e sempre se fala em contas no exterior. Porque o fulano tinha contas no exterior, contas no exterior. Eu conheço pessoas que têm conta no exterior de dinheiro com origem, limpo. É crime ter conta no exterior ou não é crime? Ou como é que uma pessoa pode ter uma conta no exterior e não ser acusada de estar lavando dinheiro, escondendo dinheiro, doutor Francisco? Porque não é crime em hipótese alguma. O dinheiro tem que ser remetido via Banco Central. Quem remeteu tem origem no país, é obrigado a fazer, quando ultrapassa $100 mil, fazer a declaração ao Banco Central de onde está o dinheiro lá fora, porque o dinheiro pode estar, você pode mandar o dinheiro lá para fora e o dinheiro ter servido para comprar uma casa, um quadro, uma obra de arte, um veículo. Então, o Banco Central quer saber aonde você colocou esse dinheiro. Então, para isso é feito o CBE anualmente. E a multa, para quem não faz, é muito elevada. Não paga nada para fazer, mas a multa é muito elevada. Então, pode sim ter conta no exterior, desde que o dinheiro remetido tenha origem. Você não pode ter uma conta lá e receber dinheiro de outros países sem origem. O Brasil tem que ser informado disso, tem que ter toda uma operação de legalidade nisso. Com isso, é possível ter conta no exterior. Porque é uma tendência, né, doutor Francisco, de criminalizar isso. Eu digo isso o seguinte, que tem um monte de garotos aí que vão estudar no exterior e abrem contas, né? E vão estudar em faculdades. O garoto aí abre uma conta dessa, o pai manda dinheiro para o sustento dele e é uma conta no exterior, ou não é? São contas normalmente de valores menores. Você pode remeter mensalmente pelo seu CPF $3 mil sem nenhuma necessidade. No banco, numa casa de câmbio, é feito automaticamente. A partir de $3 mil, você é obrigado a criar uma identificação maior. Então, e os meninos chegam lá e abrem contas nos bancos, os americanos principalmente, os bancos americanos, os bancos ingleses, os bancos franceses, e você já sai do banco naquela mesma hora, já com o cartãozinho de crédito, já com o nomezinho impresso, uma rapidez astronômica, extremamente diferente do Brasil, que aqui os caras levantam a sua vida inteira, não chegam a lugar nenhum, e lá você chega com um passaporte, não é brasileiro, não tem residência, você já sai com a sua continha aberta como estrangeiro e pode movimentar normalmente, pagar suas contas e tudo mais. Agora, existe vantagem em ter conta no exterior, doutor Francisco? Qual é a vantagem? Olha, não há como esconder do governo. Eu vou transferir meu dinheiro para o exterior legalmente para esconder do governo, para fazer alguma falcatrua.
Não tem valor. As aplicações dos bancos, a nossa empresa indica para essas aplicações, para essas transferências, 3 bancos, basicamente. O Banco UBS, que é o maior banco do mundo, é a União de Bancos Suíços, o Bank of America e o Banco Santander, da Espanha. Não é o Banco Santander brasileiro. Não é o Santander igual, mas lá tem uma composição acionária diferente. Então, são bancos de primeira linha, cujas aplicações são absolutamente perfeitas. O atendimento deles, Átila, é que impressiona a capacidade deles de orientação ao aplicador. É uma coisa absurdamente fantástica, porque aqui você tem algumas corretoras, as maiores, não podemos citar nomes, mas é o seguinte, que elas têm lá aqueles caras gestores que querem que você fique mudando de aplicação para poder o cara ganhar uma comissão. Então, lá não tem esse pensamento. As aplicações, todos os clientes que a gente indica têm entendido como sendo muito boas aplicações. Não são aplicações que rendem juros absurdos. Primeiro, você tem... O momento não é propício, porque o dólar está muito alto você enviar. O ideal é quando o dólar cai um pouco. Mas é sempre um grande negócio e muito boa aplicação. Ô, doutor Francisco, hoje uma aplicação no Brasil ainda é melhor do que uma aplicação no exterior. Eu estou perguntando o seguinte, qual é a vantagem de se ter conta no exterior? Porque a aplicação de lá é praticamente zero o resultado. Você não ganha nada. As aplicações acima de $500 mil... Ah, não. Aí o senhor já está falando... As aplicações acima de $500 mil são excelentes e têm um rendimento muito superior à do Brasil. Agora, as aplicações de valores pequenos, menos de 500, os bancos basicamente têm pouco interesse nisso, não tem esse atendimento personalizado, como falei, mas você tem um rendimento aí de 2% ao ano, 1,8% ao ano, e o seu dinheiro está em dólar. Não há perda nenhuma porque o seu dinheiro está em dólar. Bom, eu vou receber menos reais se o dólar cair. Claro, mas os dólares seus continuam os mesmos lá fora sempre, e você tem os juros que é do mercado americano, do mercado inglês, que são juros aí de 1,5%, 1,8%, 2,2% no máximo ao ano. Então, o senhor concorda o seguinte, quando a gente vê essas denúncias aí na televisão de corrupção, porque o fulano tem conta lá, às vezes a conta é uma conta declarada, bonitinha, a Receita Federal, né? Quer dizer, não necessariamente o cara abriu, porque a impressão que se passa é que é uma conta escondida. Então tem que explicar que muita gente tem, principalmente empresários, né? As pessoas com mais dinheiro, evidentemente, eles abrem contas no exterior e declaram, sim, a Receita Federal, tudo direitinho. Não tem, assim, uma coisa escondida. Não tem. As pessoas têm uma dúvida muito grande sobre a questão da repatriação que foi feita alguns anos atrás, em 2 momentos distintos. Repatriar o dinheiro não quer dizer trazer o dinheiro para o Brasil. Repatriar o dinheiro quer dizer legalizá-lo, pagar os impostos, pode manter ele lá, como pode trazer para cá. Então, muitas pessoas pagaram os seus impostos e estão agora com dinheiro legal aplicado lá fora da forma que eles querem ou comprar algum bem que eles querem. Então, é coisa extremamente normal. Que tem-se a falsa impressão que repatriação é trazer o dinheiro. Não, elas permaneceram, a grande maioria permaneceu com dinheiro lá fora. Eu não sabia disso, não. Renata Maia. Renata. Cadê? Estou aqui. Eu queria que você continuasse tocando aí a entrevista com o Francisco. Eu estou com saudade dele, eu gosto muito dele. Manja paca, pessoal. Ele manja tudo. É um homem nessa área fiscal, impostos. Olha, é um negócio. O cara é um craque, o doutor Francisco. Eu gosto muito dele. Renata, assume aí o comando, minha querida, da entrevista. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai continuar aqui a entrevista com o Francisco Arrighi, da Fradema. Ô, Francisco, a gente separou aqui alguns assuntos para a gente conversar aqui hoje no programa Reclamar Adianta com você. Entre eles, a questão do IPTU. A gente sempre recebe aqui muitas dúvidas dos nossos ouvintes, porque o que acontece? As pessoas elas não sabem muito bem como funciona aquela questão do desconto do IPTU,
e a relação do desconto do IPTU com a nota carioca. Queria que você explicasse isso para a gente, porque muita gente aí, né, está comendo mosca e não tá tendo aí o desconto no IPTU em razão de não saber como funciona essa metodologia. Perfeito. Primeiramente, vou explicar que só para o IPTU, somente as notas carioca, ou seja, as notas do município do Rio de Janeiro, é que fazem jus ao crédito para abater o IPTU. Então, esse programa começou exatamente em 2018 e quando você insere o seu CPF, você não precisa fazer nenhum cadastro. O próprio município já faz o cadastro pelo CPF e esse valor do crédito, do ISS, fica lá lançado na sua conta dentro do município. Quando você faz depois o cadastro, para você saber quanto tem o conta, aparece lá já seu saldo, quanto você já tem. Pois bem, estes valores acumulados até o ano de 2018, até o momento que você entrar no site, o prazo para você abater o imposto de 2021 vai até o dia 30 de setembro. Então, você tem que entrar no site do carioca.rio, www.carioca.rio. Se você já não tem o cadastro ainda, faça o cadastro que vai aparecer o seu crédito. Você tem que ter em mãos também o carnezinho do IPTU, porque lá tem o número da inscrição do seu imóvel. Uhum. E aí você vai puxar aquele crédito que está no seu CPF para o número da sua inscrição do seu imóvel. Observando sempre, Renata, que você pode utilizar crédito de todos os familiares para julgar dentro daquela mesma inscrição. Não precisa ser só o seu crédito. Então, você pode levar o seu IPTU até a zero. É por isso que muitas matérias vêm dizendo, e as pessoas não estão entendendo, que você pode ter o desconto de até 100% no seu IPTU. É verdadeira informação. Porque você pode pegar. Se você tem um crédito maior do que o seu IPTU, você já pode zerar. E você pode utilizar aquele crédito em um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis. Se sobrar crédito seu, você pode passar para um familiar seu. É este o modelo que a prefeitura criou, que é muito interessante e muito válido, que vai dar um bom desconto para todos os contribuintes. Uma pergunta, Francisco. Você disse que eu posso utilizar aquele crédito que eu tenho para imóveis que estejam ali em nome da minha família. Mas tem que ser só em nome de familiares. E como que eu falo? Não, pode ser para qualquer imóvel? Qualquer imóvel de qualquer pessoa. Só que quando você faz seu cadastro, você gera uma senha. É você, que é dono daquele crédito, que tem que entrar e lançar na matrícula daquele imóvel. O sistema tem aquele sistema de criptografado e ele capta de quem foi que fez e qual é o IP do computador que lançou o crédito. Então, você pode passar seu crédito para qualquer pessoa dentro do município do Rio de Janeiro. Ah, tá. E para isso, então, só recapitulando, que eu achei importantíssima essa informação. Toda nota carioca que a gente recebe, ela gera um crédito para a gente. Então, se a gente acessar lá o site notacarioca.rj.gov.br, incluir lá nas nossas informações, automaticamente a gente já recebe o número de pontos que a gente tem acumulados. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, tá. Então, por isso que é importante, Francisco, a gente pedir nota fiscal de qualquer serviço, de qualquer produto que a gente consuma? O município já criou esse benefício, porque é muito comum nós chegarmos num bar, num restaurante, no supermercado e comprarmos alguma coisa e cadastrarmos nosso CPF. Agora, quando a gente vai uma prestadora de serviço para consertar o ar-condicionado da nossa casa, para consertar um cano, consertar um carro, é menos comum as pessoas darem nota fiscal de serviço para nós. Mas as notas fiscais são extremamente importantes, porque elas vão gerar esse crédito. Por isso, o município fez isso para incentivar nós, contribuintes, pedirmos a nota fiscal. Com isso, a gente tem o nosso crédito e vamos poder pagar menos IPTU. Muito interessante. Tem um defeito nessa lei que eu classifico como defeito, que é o seguinte: se eu peço a nota fiscal a um prestador de serviço qualquer, e esse prestador de serviço não paga o tributo inerente àquela nota fiscal, ele ficou devendo, o município não dá o crédito. Eu acho que o contribuinte que retirou a nota fiscal corretamente, cumpriu a sua obrigação, efetuou o pagamento,
Ele deveria receber o crédito, independentemente de quem emitiu a nota pagou ou não o imposto. Está correto? Sim. Essa é a minha observação negativa. Mesmo porque, senão, quem está sendo penalizado é o contribuinte, e não a empresa, né? Exatamente. O município tem a obrigação de cobrar de quem está devendo. Não é verdade? Eu que estou recebendo a minha nota fiscal, eu deveria estar recebendo meu crédito, independentemente do outro pagar ou não. Agora, ô Francisco, você falou que o contribuinte tem até o dia 30 de setembro para fazer aí essa migração do crédito lá da nota carioca para o IPTU, é isso? Para quitar o de 2021. Eu quero lembrar também que quem não fizer, esse crédito não vai prescrever. O crédito fica lá pendente por 2 anos. Então, o do início de 2018 prescreve em 2020. Quando der 2021, o de 2018 foi embora. Então, ele vale por 2 anos. Mas, se ele não aproveitar, depois de 2 anos, ele perde o valor. Então, o 30 de setembro para quitar o IPTU de 2021. Ele não serve para quitar débito que está em dívida ativa, ele não serve para quitar débitos antigos, para pagar parcelamento, nada disso. Ele só serve para pagar o imposto que vai se vencer no ano de 2021. É exatamente isso que eu ia te perguntar, se a gente poderia utilizar esses créditos, né, da nota carioca para pagar débitos anteriores, mas não, é só para aquele débito que vence no ano seguinte, é isso? Perfeitamente. Então tá. E é muito fácil, né, Francisco? Pelo que você explicou aí, é muito fácil, repetindo aí o caminho. Você acessa lá o site notacarioca.rio.gov.br, até entrei aqui no site, notacarioca.rio.gov.br, e aí tem aí no cantinho aí, solicitar abatimento de IPTU. Vê se você localizou na tela aí. Mas aí primeiro eu preciso fazer um cadastramento da minha primeiro cadastro no portal da Carioca Digital. Exatamente. Aí ele me pergunta se eu sou pessoa física ou jurídica, aí o meu CPF, minha data de nascimento, meu RG, nome da mãe, nome completo, endereço, e aí faz aquele cadastramento da senha. E aí eu vou receber essa senha e aí eu vou entrar nessa utilização de créditos para abatimento no IPTU de 2021. É esse que é o caminho. Lá no cantinho esquerdo superior, tem lá um cantinho escrito assim, solicitar abatimento de IPTU. É só clicar lá. Depois, ele vai dizer o saldo disponível, logo depois dessa tela. Aí você vai clicar em avançar embaixo, tem uma telinha chamada avançar, e logo depois ele vai te pedir o número da inscrição imobiliária onde você quer utilizar o crédito, que é aquela do IPTU. Aí você lança a inscrição imobiliária e ele vai mandar você confirmar com a sua senha, tá bom? O Júlio César está dizendo aqui que o portal da prefeitura está com problemas desde segunda-feira, algumas vezes fora do ar. Ô, Júlio, acabei de acessar aqui o site da Nota Carioca, nesse momento está ok, mas você observou isso ao longo da semana, Francisco? Não observei em momento nenhum. Não tive reclamação nenhuma, volume grande de clientes, mas não tive reclamação. Claro, tem momentos do dia que esses sites, tanto da Receita como da Prefeitura e do Estado, ficam realmente congestionados. É bom orientar essa pessoa que acabou de perguntar para você, para ele acessar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, esse horário do meio aqui, meio-dia, 11 horas, meio-dia, até 2 horas da tarde, todos esses sites são meio congestionados mesmo. A Maraci está dizendo aqui que a sua explicação foi ótima, Francisco. Que bom, é exatamente isso que a gente busca aqui, Mara, porque assim, todo mundo sabe que existe a nota carioca e sabe dessa relação que a gente pode ter desconto no IPTU de um imóvel no Rio de Janeiro utilizando aí créditos da nota carioca. Mas o que muita gente não sabe é como que esse mecanismo funciona. E é por isso que eu faço questão de trazer esses assuntos e trazer pessoas que entendam, que expliquem com clareza esses assuntos para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores, porque, como você disse, né, Francisco, tem gente que está perdendo aí a oportunidade de ter abatimento de 100% no valor do IPTU. A minha orientação é a seguinte: vamos pedir nota fiscal. Não precisem ficar preocupados. Muita gente, a gente que é tributarista, as pessoas falam assim, mas eu vou ficar dando meu CPF, a Receita vai me controlar. Esquece isso. O dia que a Receita começar a controlar isso, o mundo basicamente é uma outra Covid. Não há
A movimentação bancária excessiva é problema junto à Receita, mas você fornecer o seu CPF para uma nota fiscal carioca ou para uma nota fiscal de consumo num supermercado, para um comércio ou num restaurante, isso não vai lhe trazer nenhuma complicação e não vai ser caracterizado como nada. Podem dar o seu CPF, podem gozar dos benefícios. O Estado também tem um sistema de benefícios de sorteios. Não vamos perder essas oportunidades. São oportunidades gratuitas, então, imagina, não pagar o IPTU. A nível de comentário, eu estou tendo um desconto no meu IPTU do próximo ano de quase R$2.000, porque eu peguei os CPFs da minha casa, todo mundo, e abati, ficou fantástico, fiquei super feliz. É isso que a gente tem que fazer. Não, exatamente, a gente precisa aí, a gente precisa conseguir, a gente precisa utilizar aqueles benefícios que a gente tem, não é isso? Eu acho que por isso que a gente traz aí esse tipo de informação aqui no Reclamar Adianta. O Júlio César está dizendo que lá no portal está escrito: o portal está em manutenção, não dá acesso a todas as funções. Ô, Júlio, eu estou entrando aqui no portal notacarioca.rio.gov.br e, assim, a única informação que tem aqui, datada lá do dia 22/5, é sobre a questão de horário de envio, informando que, por necessidades operacionais, o encaminhamento de arquivos DES-IF só poderá ser feito no horário de 8 da manhã às 8 da noite. Fora isso, eu estou conseguindo aqui acessar todas as outras abas do Nota Carioca. Até depois que terminar o programa, eu vou fazer aqui o cadastramento para verificar se eu tenho algum crédito lá no portal do Nota Carioca. Uma pergunta, Francisco. Tem que ser a nota carioca, né? Que é aquela nota eletrônica. Não vale o cupom fiscal, não. Não vale. Porque o cupom fiscal, só para você saber, ele é emitido em supermercado, é o famoso SF, em restaurante, em venda de produtos. A nota carioca é a prestação de serviço, é aquele médico que te dá uma nota fiscal, é o conserto do ar-condicionado, o conserto do veículo, é o serviço prestado, é a nota carioca. Há prestadores de serviços raros que possuem também uma maquininha própria para fazer um cupom fiscal de serviços, mas é muito raro. Então, eu prefiro deixar só a nota fiscal carioca para todo mundo entender efetivamente. É a prestação de serviços. Apenas que tem esse direito. Tudo que for serviço, um arquiteto, um contador, um despachante, tudo, isso é serviço, isso é crédito de nota fiscal carioca. Tá? Tá claro? Voltei. Francisco, desculpa aqui, minha conexão deu uma queda. Exatamente. Tá bom. Deu para entender o finalzinho que eu expliquei? Eu não consegui ouvir, mas os nossos ouvintes ouviram, então não tem problema. Se acontecer novamente, você pode continuar falando, porque o que importa aqui é o nosso entrevistado. O que importa é que os nossos ouvintes aqui compreendam aí o que a gente está explicando. Recapitulando só um pouquinho. Então, são as notas de serviços que do médico, do mecânico, do ladrilheiro, todo mundo que presta serviço, manutenção do ar-condicionado e tudo mais, esses caras nós devemos pedir nota fiscal porque elas vão nos gerar crédito para diminuir o nosso IPTU, que é muito caro no Rio de Janeiro. É isso. Agora, por exemplo, eu fui numa loja, no shopping, comprei um produto. E aí, logo que eu saí da loja, eu recebo no meu e-mail uma nota fiscal. Aquela nota fiscal vale? Não, aquela do produto do shopping é nota fiscal estadual. Você faz. Secretaria de Fazenda Estadual. Essa de venda, o governo do estado tem um programa de prêmios através da loteria que ele também contempla quem pede nota fiscal, que é essa nota fiscal que você recebeu no seu e-mail. Essa não é para o IPTU. O IPTU é só o serviço. É o serviço do dentista, do médico e por aí afora. Okay? O Gerson acabou de perguntar aqui na nossa transmissão se para dentista também. Dentista também vale, tem que pedir nota fiscal. Todos os prestadores de serviços são obrigados. Lá no consultório deles tem que ter
uma plaquinha. Este estabelecimento está obrigado à emissão de nota fiscal de serviço. É obrigado por lei. Um laboratório que você vai fazer um exame de sangue ou qualquer coisa, é obrigado. Outra coisa, você tem o seu direito de ter a nota fiscal. Exatamente. O Júlio, só tentando responder e ajudar o Júlio. O Júlio está dizendo, Nota Carioca está funcionando. O que não está funcionando é o portal carioca.rio. De fato, o portal carioca.rio.gov.br, aqui para mim também está dizendo que não é possível acessar esse site. Mas, ô Júlio, responde para a gente que tipo de serviço que você está precisando fazer pelo portal carioca.rio. De repente o Francisco consegue te dar aqui um caminho. Eu pessoalmente não sei aqui para o que o Júlio está tentando fazer. Aqui no comentário ele não colocou aqui o que ele está tentando fazer aqui no portal carioca.rio.gov.br. Vou esperar aqui o Júlio responder para passar aqui a informação para o Francisco. O Gerson está perguntando, Francisco, tem empresas de prestação de serviço que vêm pelo e-mail. Nesse caso, a nota fiscal é válida? Desde que tenha o CPF do contribuinte, de quem contratou o serviço. Perfeito. Porque você pode não querer dar. É muito comum a pessoa estar preocupada com a Receita Federal e dizer assim, não, eu não quero dar. Não é obrigado a dar. Você tem que exigir a sua nota fiscal com o seu CPF. Esta nota fiscal vai gerar o crédito. Então tá. Bom, quem tem mais perguntas aí pode postar aqui na nossa transmissão pelo facebook.com/programa Reclamar Adianta, ou então no nosso YouTube /Reclamar Adianta, ou então manda uma mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp 99328-9328, ou então entra em contato pelo nosso telefone 3282-5588. Hoje a gente conversa aqui com o Francisco Arrighi. Da Fradema. Ô, Francisco, um outro assunto que eu queria conversar com você hoje é sobre essa possível volta, essa possível recriação de um imposto semelhante, até o ministro Paulo Guedes não gosta muito que seja comparado ao CPMF, mas eu acho que as comparações são inevitáveis. Sempre que a gente fala de um imposto que pode ser provisório ou de um imposto sobre transações financeiras, a gente acaba lembrando, né, vem à nossa memória a questão do CPMF. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria, qual é o... Oi. Aproveitando o ensejo, enquanto a Renata não está um pouquinho fora do ar, eu vou colocar possivelmente a dúvida dela que em relação à CPMF. O que o brasileiro precisa entender é que tudo na vida é um equilíbrio. Uhum. Tudo na vida é um equilíbrio, e o governo, quando ele busca, se ele buscar a criação da CPMF e conceder aos empresários uma continuidade da desoneração da folha, acredito que o Congresso vá aprovar com uma certa facilidade. A CPMF tem dois objetivos, Renata, que o que todo mundo reclama, que é tirar um pouquinho do dinheiro que circula pela nossa conta corrente. Mas o governo tem um monte de formas de resolver isso, especialmente das pessoas menos abastadas, com menos circulação de dinheiro. Por exemplo, ele pode determinar que a CPMF só será devida para movimentações financeiras que não envolva o salário, que não envolva o prolabore. Então, todos os trabalhadores não teriam que pagar o CPMF. Seria uma forma tranquila dele ter uma aceitação muito melhor. Ou seja, quem pagaria o CPMF seriam quem tem movimentação maior, e as empresas de grande porte pagariam muito mais, que ela tem uma movimentação. É um imposto justo? Classifico eu como justo, porque quem ganha pouco, paga pouco. Quem ganha muito, paga muito. Ao contrário da nossa tributação de imposto de renda hoje, que o assalariado paga muito e os grandes empresários pagam pouco. Então, o CPMF
é justo. Mas o que todo mundo precisa prestar bem atenção nessa CPMF é a questão, o para que ela vale. Ela vale para reforçar o caixa do governo? Sim, mas ela tem um outro objetivo. Objetivo esse que é pouco falado, que é o controle da movimentação financeira pelas pessoas e pelas empresas. Bom, se eu tenho uma alíquota de 0,2, 0,3, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, não importa. Por quê? Se eu movimentei R$100 mil na minha conta, eu paguei 0,20 de CPMF e esse dinheiro vai com o meu CPF recolhido à Receita Federal, a Receita Federal pode fazer uma conta ao inverso e saber quanto que eu movimentei na minha conta para fazer um cruzamento, um batimento de dados para saber se tudo que eu ganhei é oficial. Então, para quem ganha tudo oficial e é tudo verdadeiro, também não tem problema nenhum, não tem que ter medo. Agora, aquele cara, bandido, que tem movimentação fraudulenta, tem uma movimentação desonesta com o nosso país, este tem que estar com as barbas de molho e não querer nunca o CPMF. Esses têm que ter preocupação. Eu estou explicando para você um outro passo da CPMF, que é o controle absoluto, que é o controle que aquela CPMF, lá de 2007, teve durante muitos anos e que muitos autos de infração foram gerados em função de grandes movimentações financeiras, que nós tivemos que defender naquelas épocas, que depois o governo perdeu o controle através da circulação de dinheiro. Então, a CPMF tem o objetivo de arrecadar? Tem. Mas vamos imaginar o seguinte, Renata. Uma pessoa que ganha R$2 mil por mês de salário e que o governo não isentou quem tem salário da CPMF e que vai ter que pagar 0,20% do seu salário de CPMF na hora que o dinheiro caiu na conta. Ele vai pagar R$4. Não representa absolutamente nada. Agora, quem movimenta 10 milhões, 100 milhões, 50 milhões, 300 milhões, vai pagar um valor elevado. Mas também movimenta um valor elevado. Então, é um imposto justo. Esse é meu pensamento sobre a CPMF. Eu acredito, sim, que o governo vai forçar a criação dela, com outro nome, evidentemente, sim. E ele deve dar alguma coisa em troca aos deputados, que é a desoneração da folha, muito necessária para as empresas manterem o emprego. O emprego tem que retomar as condições anteriores à pandemia. Se você acabar com a desoneração, as empresas não suportarão a carga que é muito elevada. Terão que demitir pessoas para fazer o equilíbrio. É isso, Renato. Agora, porque assim, lá no início, quando começou a especulação sobre a questão da volta da CPMF, né, o ministro da Economia falou sobre o imposto sobre transações digitais. Principalmente, não é, Francisco? Porque assim, a gente sabe que o volume de transações digitais nesse momento, até de compras pela internet, a gente tem também os bancos digitais nesse momento, que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, porque isentam os seus clientes de uma série de tarifas que os bancos convencionais aplicam aos seus clientes. Então, assim, por isso da minha dúvida, eu acho que essa é a dúvida também de muitas pessoas, quando o governo fala na recriação desse imposto, quais seriam, né, as diferenças e se haveriam diferenças entre esse imposto, e a gente não sabe ainda, porque não foi nada aprovado, por enquanto a gente está no campo das especulações, né? Quais seriam as principais diferenças? A CPMF, você explicou aí para a gente, você até relembrou como ela era aplicada, e agora, se a gente tem a criação de um imposto que fosse aplicado exclusivamente sobre movimentações digitais, essas movimentações bancárias, no ato da gente fazer uma transferência bancária, ou a gente fazer um saque, a gente fazer um depósito, a gente fazer uma compra pela internet, em que situações específicas que esse novo imposto, pelo que a gente sabe até agora, ele seria aplicado? Em tudo isso ou em parte disso? Vamos dividir, então, o imposto das operações digitais com a CPMF.
A CPMF, ou o novo imposto que o governo pretende recriar, ele só incide quando você tira o dinheiro do banco ou transfere para outra pessoa. Se você tem uma conta no banco qualquer, Banco Bradesco, e quer transferir para o Banco Itaú, do mesmo CPF, não há incidência de qualquer tributo, nem mesmo a CPMF. Bom, quando eu vou pagar alguma coisa, quando eu tiro, eu dou para o meu filho, eu paguei uma conta da luz, paguei isso, paguei aquilo outro, cartão de crédito, quando eu saco, incide o percentual estabelecido em lei sobre aquele montante do saque. O que, como voltando apenas um pouquinho para trás, o que o governo pode fazer é isentar as contas salários de pagamento do CPMF. Agora, o pagamento do imposto sobre operações digitais, a possibilidade dele ser editado na segunda etapa da reforma tributária é de 100%. Porque é um segmento, Renata, que vem crescendo muito no Brasil, assustadoramente crescendo, em que não se paga imposto nenhum. Então, não é justo eles venderem produtos, prestarem essa montanha de serviços nessas plataformas digitais e não pagarem nada. Então, o governo vai, sim, independentemente, ele vai criar o imposto sobre operações digitais, algo extremamente justo e necessário. Então, se você tem uma conta e você vai pagar uma operação feita em qualquer meio digital, vai ter a CPMF debitada na sua conta normalmente. Se aprovada for, evidentemente, como a gente falou. E ela tem toda a cara. Porque o judiciário fala muito em esqueleto tributário. E o que é esqueleto tributário? Esqueleto tributário são as fontes de receitas e as fontes de despesa. Ninguém pode criar uma despesa para o governo se não der para o governo a fonte da receita. Senão não fecha. A conta não bate. Então, muitas vezes o judiciário dá, especialmente o STF, dá decisões em cima do esqueleto tributário, porque, às vezes, é uma ação absurdamente milionária contra o governo, que, se condenado o governo for, vai atrapalhar o esqueleto tributário do governo em cima da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é assim que funciona. Então, para eles acabarem com alguns tributos, para diminuir a carga, ele precisa criar outros. É por isso a ideia da CPMF. Entendi. Mas eu acho que a maior parte da população não apoia a criação de um novo imposto, porque, afinal de contas, o Francisco, a gente já sofre aí muitas garfadas. Renato, numa democracia como é o Brasil, se o governo não... Eu tenho um ditado muito interessante que eu digo: você tem que jogar na galera. Sim. E o que é jogar na galera? Você tem que mostrar para a população que a CPMF paga muita CPMF quem tem muito dinheiro. E por que não isentar a massa salarial da CPMF? Seria... Olha, povo, meu povo, quem vai pagar a CPMF são os grandes empresários, são as grandes movimentações. Você, assalariado, não vai pagar CPMF nenhuma. Jogou para a galera, e a galera vai aplaudir, que é isso que o povo quer, e é isso que o povo necessita, de apoio do governo. Ok? Porque foi a comparação que você usou, né? Quem ganha pouco vai pagar lá, se for 0,20, vai pagar R$4 lá, dependendo do valor da transação. Você até citou aí os valores, né? Agora, quem ganha muito, quem vai fazer uma transação muito alta, vai pagar muito mais caro nessa transação. Mas para quem já ganha pouco, né, Francisco? Para quem já é assalariado, R$4 faz toda a diferença. Essa pessoa vai deixar de comprar lá bem que agora não dá nem para comparar aí, não dá nem para falar que R$4 compra um quilo de arroz. Meio quilo de feijão.
Exatamente, porque os preços no mercado estão pela hora da morte, né? Então não compra nem mais 1 quilo de arroz nem 1 quilo de feijão, comprar meio quilo, né? Mas R$ 4 realmente a gente sabe que faz diferença, assim, ali. Imagina toda a transação que a pessoa for fazer, ela pagar ali 0,20. Aí aquele dinheirinho ali vai fazer falta, assim, ali no final do mês, para essa gama de pessoas assalariadas que a gente tem, sim, no Brasil. A gente não está falando aqui das pessoas, né, da classe A, B, enfim, das pessoas que têm aí muito dinheiro na conta e que realmente poderiam, sim, contribuir dessa forma, né? O Gerson está elogiando você aqui, Francisco dizendo assim, uma verdadeira aula, parabéns, doutor Francisco, o povo merece essas explicações bem fáceis de entender. Tá ótimo, muito obrigado, Gerson. Fique sempre junto com a gente, nos ouvindo, que será muito bom com a nossa grande Renata Maia aí, que é muito excelente pessoa, maravilhosa. Eu que agradeço sempre a sua participação aqui no programa com a gente, o Francisco. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso papo, Francisco. Afinal de contas, a reforma tributária, que eu acho que é também um dos assuntos que interessa a todos nós, será que avança? Será que não avança? Será que, afinal de contas, a gente vai ter aí até nos próximos... Para esse ano eu acho meio complicado, mas assim, será que a gente vai sair do papel a tão sonhada reforma tributária? Nós necessitamos da reforma tributária. O Brasil precisa da reforma tributária para atrair novos investidores. Ela sairá, sim, do papel. O Congresso também está bem empenhado nesse sentido. Há discussões, como a gente acabou de mencionar, especialmente da CPMF. A primeira etapa já está no Congresso, que é aquela que centraliza o PIS e o COFINS, acaba com os produtos monofásicos e tem algumas outras coisas importantes, cria um novo tributo, que é a somatória dos dois. A segunda etapa virá com a questão aí da CPMF, com os impostos sobre a questão da área de informática, das fintechs, dos bancos digitais e tudo mais, e das operações em internet. E, em consequência disso, ele pretende acabar com alguns tributos. Essa segunda etapa da reforma ainda não foi apresentada ao Congresso. Então, ainda é um pouco verde para a gente poder falar nesse assunto com detalhes, porque precisamos ter a reforma apresentada para a gente poder falar. Mas o Brasil precisaria primeiro da reforma administrativa. Mas o governo resolveu dar o passo da reforma, porque com a reforma administrativa, com a redução de salários da administração pública, com a diminuição de cargos, com a arrumação desse negócio, ele teria reserva financeira para poder negociar melhor a modificação dos tributos lá na área tributária. E aí poderia fazer a compensação naquilo que eu chamei lá atrás também de esqueleto tributário. Então, eu acho que a reforma vai passar, sim, com adaptações pelo Congresso. O Congresso está bem firme nesse posicionamento deles, e o Brasil precisa disso. Temos que ajudar o governo a tentar melhorar o Brasil. Francisco, sempre que a gente fala sobre essa questão de reforma tributária, de tributos, de impostos, enfim, a gente fala sobre... muito se discute já há muito tempo aqui no Brasil sobre a questão do imposto único. Qual é a tua posição sobre isso? Você é a favor, contra? Quais seriam os benefícios e quais serão os prejuízos se houvessem, né? Se passasse pelo Congresso a questão do imposto único? Porque, assim, só para recapitular, há alguns anos já foi aprovada uma lei que, assim, todo produto que a gente compra, a gente deveria ser informado lá na nota fiscal sobre o valor que a gente paga de imposto. E se realmente a gente for ver, assim, a gente paga muito imposto aqui no Brasil, né? Tem produtos que mais da metade do valor do produto é composto por impostos. Então, assim, a gente teria alguma vantagem de pagar um imposto único no Brasil? É exemplo do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Nós estamos numa democracia
muito aberta, descentralizada de poder, aonde você tem o Estado, que é um grande arrecadador, o município, outro grande arrecadador, e a União. Então, numa ditadura ou num império, num regime mais fechado, você tem muita facilidade para colocar um IVA, que é um valor agregado, ou um imposto único, em outras palavras, porque o governo vai receber um valor total e vai dividir em cotas com estes governadores, com estes prefeitos, pelo Brasil afora. Imagina falar para um prefeito hoje, de 6.700 prefeituras nós temos no Brasil, que ele não vai mais arrecadar o imposto direto do IPVA, do ITBI, do ISS, do Alvará, que tudo vai para o governo federal vai dividir em fatias para eles. Vai ser 10 vezes pior do que a CPMF. 10 é pouco, acho que 1 milhão de vezes mais do que... Eu vejo com muita dificuldade, num país como o nosso, onde a oposição é sempre forte. Estávamos no governo anterior do PT e tínhamos oposição do outro lado. Agora estamos num outro direita e temos oposição do outro lado. E a oposição faz parte do jogo político, está certo. Temos que também discordar. Então, não vejo possibilidade alguma num país como o nosso ter... Quando você fala que os Estados Unidos têm um imposto único, um número de impostos infinitamente mais reduzidos que no Brasil. Talvez 50, 80 vezes mais. Mas também não é imposto único. Sim. Porque você paga o imposto ali destacado na nota quando você compra, mas depois o empresário tem que pagar um outro imposto sobre aquele, ele também tem o IPTU, ele tem o Alvará, ele tem o imposto municipal. Então, tem ali... Acho que nos Estados Unidos a gama de tributos total chega a 16, o Brasil chega a 50. Então há uma pequena diferença aí de 16 para 50. É isso, basicamente. Acho muito difícil termos um imposto único no Brasil. O Gerson fez uma pergunta muito boa aqui, Francisco. Ele diz assim: diz a lei que não pode haver bitributação sobre o mesmo produto. Então, como se explica tantos impostos sobre certos produtos, como, por exemplo, a gasolina? Essa questão da bitributação também é muito debatida, né? Muito discutida. Para a gente que é da área tributária, são os assuntos, na verdade, mais discutidos por nós no judiciário. Hoje, a Fradema deve ter em torno de 35 a 40 mil processos tributários de bitributação contra o governo federal. Total de 100 mil, os 30 mil deve ser aí na ordem da questão da bitributação. Mas eu queria lembrar, aproveitando que o Gerson está tão assim, observando a nossa entrevista, um brasileiro, Gerson, paga, em média, 55% de tributos. E eu vou te dizer como é que ele é dividido. 27,5% você paga na sua declaração de imposto de renda, na tabela progressiva. Você paga aos poucos, um pouquinho é descontado, depois, quando você faz a conta final, 27,5% é o montante. Depois, você paga impostos sobre a sua propriedade, carro, imóvel, para quem tem barco, avião, tudo mais, você paga de impostos sobre propriedade algo em torno de 5%. 27 mais 5 já deu 32. E aonde está o resto? O resto está no produto que você compra. Porque você vai no supermercado e compra produtos que vêm carregados. Você vai na loja e compra cigarro, você vai e compra bebida, você compra, sei lá, roupa. Esses produtos aí têm uma carga tributária mínima de 20%, que quem paga no final é o consumidor. 32 mais 20 dá 52, Gerson. Então, dos diretos e os indiretos, de tudo que a gente ganha, em torno de 50% é para pagar tributo. Lamentavelmente, é isso que acontece.
Francisco, eu fui anotando aqui, né, o que você foi falando, né? 27,5% de imposto de renda, 5% sobre propriedade. Eu estou longe de ter barco, avião, mas quem tem deve estar aí, né, preocupado já com essa situação. Aproveitando aqui, até a primeira vez que eu falei isso na TV, na Band News, com o nosso falecido Salomão Schwartz, numa entrevista de 1 hora, que ele queria que eu explicasse como é que é a carga tributária que o brasileiro paga. Depois eu, inclusive, recebi a ligação de um procurador da Fazenda Nacional me elogiando. E eu comecei a explicar, e ele virou um determinado momento no intervalo assim: a nossa audiência está crescendo muito. Vamos continuar falando mais nesse negócio, que esse negócio é muito bom. Eu falei, então pode alongar, não tem problema, dá para a gente falar. Então, recordando o nosso Salomão. E agora com a Renata. Então, o que acontece? Lembra do Salomão Schwartz, né? Claro. Então, o que acontece? O brasileiro paga muito tributo. E precisamos de uma simplificação. É sofrido pagar tanto tributo num país com tanta pobreza. Então, eu acho que nós, brasileiros, temos que mostrar isso cada vez mais para o governo. Quando a gente pode e o governo pede, a gente está lá sempre com a equipe econômica tentando falar para eles e mostrar para eles o que passa aqui embaixo, que a gente está aqui embaixo, eles estão lá em cima, e a vida é assim. Espero que tenha sido claro para vocês. Não, foi claríssimo, Francisco, claríssimo. Eu acho que são assuntos que interessam, que despertam. Primeiro, assim, obviamente que a gente se revolta com tudo isso, mas a gente também quer entender melhor tudo isso. Então, é por isso que quando a gente recebe aí, né, a gente é brindado aí com uma aula sobre isso, a gente também... primeiro, a gente fica mais revoltado ainda, mas a gente também obtém informação sobre aquilo tudo que a gente está pagando. Eu vou até buscar um pouco mais de conteúdo sobre esse assunto para a gente conversar numa próxima oportunidade aqui, explicando melhor aí sobre a composição da carga tributária, sobre todos os tributos e impostos que a gente paga no nosso dia a dia, nas pequenas ações que a gente faz no dia a dia, né, Francisco? Lá nos produtos básicos, no arroz, no feijão, na carne, no ovo, porque, assim, eu fiquei bem impressionada com o que você falou aqui, que a carga mínima que a gente paga nos produtos é de 20%. Então, assim, sabe, vamos parar para pensar, pensa aí no quilo do arroz, que agora está pelo olho da morte que a gente compra, 20%, pelo menos, eu não sei exatamente qual é a carga tributária do arroz, mas assim, pelo menos 20% você está pagando de imposto. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um repeteco e falar um pouquinho mais profundamente sobre esse assunto, que eu tenho certeza aí que é um assunto que interessa aí, que desperta a curiosidade, principalmente a revolta aí de muitos brasileiros, porque a gente sabe que a gente paga, sim, uma carga tributária muito alta aqui no nosso país, você disse aí 55%, né, pelo menos. Ô, Francisco, a gente já está chegando aí ao final da nossa entrevista, são 11h59, eu preciso me despedir de você, te agradecendo imensamente a sua participação aqui com a gente hoje, a sua disponibilidade, foi uma aula realmente que a gente ganhou hoje aqui no Reclamar Adianta, e te peço para você deixar os seus contatos, sites, redes sociais. Eu te agradeço também muito, Renata, a toda a equipe da Band, que sempre me recebe muito bem, é uma oportunidade para mim muito importante, para os meus clientes, para os meus amigos, para as pessoas que precisam de uma assistência, poder contar com a gente. A Fradema está aí em www.fradema.com.br, com escritório em 12 estados do país, 440 funcionários, 170 advogados aproximadamente, e tudo da área tributária é com a Fradema. Então, eu me coloco, a gente está aí no Instagram, também no Facebook, com todas as lives que a gente fez, sobre proteção de patrimônio, sobre fiscalizações, sobre tributação de diversos segmentos de coisas no Brasil, especialmente cosméticos, construtoras, e estamos aí à disposição de vocês para quando precisar, e muito obrigado a todos da Band. Eu que agradeço, Francisco. Até uma próxima oportunidade e um ótimo dia para você. Muito obrigado. Tchau, tchau.